Fala pessoal, bem-vindos a mais um Linha de Chegada, o podcast do Instituto Olimpo. Mês de março é mês de Indomit. Para quem gosta de corrida de montanha, de trail, é um mês muito especial. Geralmente a Indomit fica nessa data do mês de março. Para quem não conhece ainda, Indomit é uma prova que eu já corri, o Edu já correu, e é uma prova que a gente indica muito porque é perto de São Paulo. É uma prova que a organização é muito boa, é uma cidade maravilhosa, que é São Bento do Sapucaí. E ela é na Pedra do Baú, que tem toda uma mística ali. Então, assim, prova extremamente satisfatória, né, Edu? Fala pessoal, tudo bem? Puta, pois é, cara, é uma prova que a gente tem um carinho muito legal, assim, muito grande por eles. A gente é frequentador já há uns 3, 4 anos da prova. E é uma prova que a gente acha que, desde o que você comentou, o contexto ele é muito legal, muito bacana, você vê muita família, é um espaço, uma cidade que você consegue turistar bastante, é super calmo, por mais que você veja a quantidade de gente lá que é uma cidade, fica um pouco mais lotado, mas a prova é super bem organizada, o kit é super bem feito, os percursos super bem desafiadores, mas de Sim. certa forma seguros. Então hoje a gente está aqui porque a gente gosta muito dessa prova, a gente gosta muito desse tema, e a gente sabe a quantidade de pessoas que estão no nosso ciclo que vão fazer talvez pela Sim, segunda ou sim. terceira vez, mas também para algumas pessoas que vão fazer a primeira vez. Então a gente quer juntar um pouco de tudo, tanto as informações do que a gente já sabe de como vai ser, do que a gente já passou, uma parte para ficar um bate-papo legal aí sobre essa prova. É isso aí, eu já tô com roupa de ir, já tô com minha mochilinha aqui, mas eu vou tirar agora porque não sei se vocês separaram, mas é uma mochilinha de trail, vou deixar aqui do lado. E, bom, como o Edu falou, a gente tá com vários amigos, pacientes que vão participar aí da Indomit. Você vai esse ano? Vai Eu fazer? vou esse ano. Não decidi ainda a distância, vou decidir de última hora, mas eu vou. Bom, só É, também, mas de distância, só pra gente introduzir também. Então, ó, 7 quilômetros, 12 quilômetros, 21, 35, 50, 80 quilômetros. é. São essas. Lembrando, eu já fiz 21 duas vezes e o 35 o ano passado. Eu fiz 3 vezes o 21. Esse ano eu não vou, tô com algumas outras prioridades em casa, mas, pô, tô torcendo aí muito pra todo mundo que tá indo. É isso aí, galera. Então hoje a gente vai discursar um pouco sobre a prova, dar dicas, principalmente para quem está iniciando aí no trail. Quem já é do trail também, a gente vai ter algumas dicas, algumas coisinhas aí. Então vamos começar primeiro falando, acho que da cidade em si, né? A cidade é São Bento do Sapucaí, ela é uma cidade ao lado de Campos do Jordão. Então, para quem nunca foi para São Bento, é uma cidade extremamente gostosa e agradável, assim como é Campos também, toda aquela região, né? Uma região que ela é muito fria à noite e de manhã, mas quando o sol pega, pega de verdade É. mesmo ali, Não, pega pra e já valer. aproveitando, por mais que a temperatura lá esteja um pouquinho mais frio, mas dependendo se for como ano passado, no meio É, da manhã, assim, depois a gente vai estressar um pouco mais essa parte do tema em relação às provas, mas dependendo da sua distância, dependendo do horário da sua largada, que a o gente vai sol ver um pega. pouquinho aqui, a gente vai poder falar um pouquinho o horário que talvez a gente passou um pouquinho de calor no passado e que isso interferiu um pouquinho na rotina da prova, né? E a Indomit, pra quem já corre há alguns anos, sempre fica naquela polêmica se vai chover ou não vai chover, né? Porque lá quando chove, Março, período é, chuvoso, período. Então tem que ir é, se preparando aí se pra prepara, é uma pegar um prova. pouquinho de lama. Mas faz parte do trail. Eu acho que correr prova em trilha é isso, é desafiar a natureza, o clima e estar preparado para tudo. Então, vamos ficar bem atento aí no clima durante a semana. Se você se inscreveu, presta bastante atenção para fazer uma prova bem segura aí. Assim como a gente já citou em outros episódios, a importância de estudar a prova antes de fazer ela, né? Boa. Então, recapitulando a questão talvez de planejamento de prova. Muito do que a gente acha, né? Talvez do Sim. nosso planejamento, do que a gente vem estudando e vendo no melhor cenário. Toda a prova, ela começa já na quinta-feira, porque é a retirada de kit, né? Então, dia 26 e 27 são as retiradas de kit. E do dia 27 à noite, às 10 horas da A noite, é a largada largada do de 80 80 quilômetros. quilômetros, Então, né? 80 quilômetros ele larga à noite e passa toda a madrugada, né? Durante a prova e chega só no sábado, Então, a primeira largada é na sexta-feira à noite, às às 10. 10 horas da noite, e as outras largadas das outras distâncias no dia No 27, dia vinte e no sete que é sábado. sábado, aí tem o 50 e o 35, eles vão largar às 6 da manhã. O 21 e o 12 às 7 e os 7 quilômetros é sábado às 2 da tarde. Por que eles fazem isso? Porque você pode correr, por exemplo, o 12 quilômetros de manhã
e fazer os 7 quilômetros à tarde. Você pode fazer esse desafio, O assim. 7, eu lembro que ano passado tinha muita gente correndo com filho, com Sim, putz, né? Era mais festivo, assim, né? é bem legal, porque É. toda a E eu acho prova que é um trajeto diferente, é um né? trajetinho É diferente, bem... ele é mais Não tem próximo ali da tanto... pousada mesmo, ali do Isso, do quilombo. E aí tem um desafio, acho que ano passado tinha um desafio de algum patrocinador também, se eu não me engano, e ganhava um relógio. Então, assim, é para complementar a festa, né? Quem tá iniciando no trail e não quer se desafiar numa distância tão longa, tem o 7, que vai ser super agradável, super desafiador ali. Mas quem quer uma distância já um pouquinho mais longa, tem as largadas ali pelo período da manhã, que aí tem o 12, que é um 12 quilômetros bem corrível, assim. Quando a gente fala corrível, é porque não são trilhas tão difíceis, tão técnicas. Pega estradão de terra, pega a parte de trilha de pasto. Então você vai ter uma experiência no trail, mas ela não tão agressiva ou tão assim desafiadora, né, quanto outras provas no Brasil. Sim. Aí a partir do 21 o negócio já começa a ficar mais sério, né? Você já começa a ver uma altimetria que também a gente vai detalhar um pouquinho melhor depois de quase 1.300, né? E aí para 21K é uma altimetria considerável. Para quem nunca correu trilha, pensar nesse ganho aí, vamos Para só. você que já tá inscrito, então Assim, só, vai ser a primeira vez. só para vocês terem um pouquinho de noção, a gente tem a biologia, né, o matão ali dentro da USP, onde a gente treina uma subida, é uma subida de 800 metros. Essa subida a gente ganha menos de 100 de altimetria, então se você repete ela ali 3 vezes, você vai ter um ganho talvez de 200, mais ou menos. Então a gente está falando de 1.300, então colocam, tipo, várias subidas da biologia. Pega o Pico do Jaraguá, são 3 subidas no Pico do Jaraguá aproximadamente para dar esse ganho. Então é um ganho já mais desafiador, mas que é legal. Eu gosto muito quem tá ali, quem já é maratonista, por exemplo, já é triatleta e quer ter uma experiência no trail, já tem uma bagagem boa física e no esporte de corrida, eu acho que é uma distância ali muito interessante para o cara estrear, viu? Boa, mas Danilo, então vamos lá. A pessoa já está inscrita, a pessoa vai fazer a prova no final do mês. É de São Paulo, fora de São Paulo. A gente já falou que é dentro desse contexto de apresentação da prova, que tem uma largada já na sexta-feira à noite, Sim. tem as outras largadas no sábado de manhã. E tem o briefing da prova a partir da sexta-feira de manhã e o evento começa já na quinta-feira, a entrega dos kits. Isso, o kit já começa na quinta. Se eu não me engano, eles fazem algumas palestras também ali já na quinta-feira. Pensando em você aproveitar ao máximo essa questão de prova, você que tá com um pouco mais de tempo, putz, quando que você recomendaria chegar, cara? Até para poder virar um final de semana legal, para você curtir a cidade, você fazer um planejamento, né, de, putz, vou comer aqui, vou jantar ali, para não ficar uma coisa que a gente percebe que tem algumas pessoas que infelizmente não conseguem, mas que acabam indo na sexta mesmo à noite, alguém já retira o kit para a pessoa, para um terceiro retira o kit para ela, e aí no sábado de manhã já corre. E a gente sabe que a experiência de fazer uma prova dessa é mais do que só correr, né? É todo o ambiente que a Indomit proporciona, eu acho que é favorável para isso. Então, de você curtir o evento mesmo, tanto a cidade, que é bem mobilizada para a prova, né? E a própria organização que faz uma área de evento muito bacana, com exposição de marcas, com exposição de algumas outras atividades, palestras. Então, conta um pouquinho, que nesses últimos 3 anos que a gente estava lá, cara, como que você pode usufruir da melhor maneira possível? Vamos pensar assim, um cenário ideal. Ótimo, excelente, assim. Como você falou, se você tiver a oportunidade de ir antes, né? Então, já que o evento começa na quinta-feira, poxa, o ideal seria você chegar na quinta-feira, porque você consegue já ir lá na pousada do Quilombo, que é onde é a chegada e a retirada de kit. E você já faz a retirada de kit, tem algumas palestras ali que já rolam, eles fazem uns talks com atletas profissionais ali. Então, assim, viver esse ambiente, eu acho que é o grande diferencial do trail. Por isso que não é só a corrida, assim, né? Não é só correr, como é o lema de hotel outra prova. Mas e chegar lá com antecipação. A parte boa de São Bento é que tem várias pousadas, tem a parte de Airbnb também, que você consegue alugar casa com os amigos, tem a cidade Lugares muito charmosos, lugares muito legais. você consegue pegar perto da Pedra do Baú, que a prova passa lá, as longas distâncias passam na Pedra do Baú, então você pode pegar algum chalé, alguma pousada ali perto. Você pode ficar mais próximo do centro. Eu gosto de ficar mais próximo do centro porque a largada é no centro da cidade, é numa pracinha no centro da cidade. Então eu prefiro me hospedar
próximo para eu acordar de manhã ali, que nem o ano passado eu fiz o 35, era 6 da manhã, então eu acordei ali às 5, minha pousada era 300 metros, cheguei super tranquilo ali, aquecido já, e já fui para pousar. Mas tem a opção também de ficar próximo da chegada, né, que é em outro lugar, então a Indomit é uma das únicas provas, existem outras também, mas é das poucas provas que ela larga de um ponto e chega no outro. E a chegada da Indomit, ela é considerada a chegada mais bonita do trail, porque ela chega e a pedra do baú é um cartão postal no fundo. Então você chega, você sonha em levantar aquela faixa lá e vai ter toda uma foto, um visual assim de fundo. Sim. Então, assim, a parte boa é, se você chegar antes com a sua família, com os acompanhantes que vão junto com você, tem estrutura de restaurante no centro das cidades e tem restaurantezinhos espalhados também pela beirada da cidade, assim, que são legais. É só colocar ali no Google que a gente acha, TripAdvisor também que o pessoal usa. As pousadas têm muita estrutura em São Bento, então você não precisa ficar fora de São Bento, é uma cidade que ela comporta a Indomit, apesar da Indomit ser uma prova grande, sempre tem lugares assim. Se você ainda não achou lugar, corre, lógico que vai ter A cidade fica movimentada, fica cheia. não deixa para a última hora, mas ela comporta. Sempre você acaba achando algumas opções ali dentro do Airbnb ou algum outro aplicativo de aluguel de casas e pousadas, tá? Bom, da minha parte, cara, o que eu tenho pra falar? Eu lembro que em 2023 a gente ficou junto, né? A gente alugou um Airbnb, mas aí a gente pegou muito próximo da data e a gente acabou pegando numa casa super gostosa, muito gostosa, só que bem distante, assim, né? A gente teve até um pouco de dificuldade pra subir de carro porque tava chovendo muito, então era uma ladeira que o carro derrapava. Então a gente até ficou um pouco assim no cenário, como a gente chegou na sexta-noite, a prova era sábado de manhã, a gente já até rolou uma discussão tipo, cara, como que a gente vai amanhã? Quem que vai dirigindo? Como que a gente vai voltar? Então isso dá uma atrapalhada no cenário de ansiedade, nervosismo. Chegar sexta-noite, pra mim, é o pior cenário. Eu sei que é a realidade de muitos, né? Sim. Mas, assim, se você conseguir se programar, pelo menos chegar na sexta de manhã, para conseguir tirar o kit com mais calma, saber onde você vai jantar com uma certa tranquilidade, já é um baita ganho. Eu lembro que em 2024 a gente conseguiu pegar uma pousadinha, só que daí eu fiquei, acho que a gente tava perto, mas não junto, né? Era perto, era próximo do centro ali também, na parte mais baixa da cidade. Isso, que era bem perto ali da praça, então era super tranquilo. E o que eu achei que foi bom, porque nessa pousadinha a gente tinha café da manhã, no Airbnb a gente conseguiu, a gente acabou indo, ainda tinha que passar no supermercado, fazer uma comprinha, já tinha que fazer algumas coisas. E ano passado, cara, por sorte, assim, eu consegui ficar na pousada oficial. E, poxa, não tenho o que falar da pousada, ainda mais a gente foi em família, né, com a minha esposa, foram mais outros amigos com as esposas. A gente que gosta delas estarem com a gente nesse momento, os outros anos é toda uma logística do tipo, a gente vai chegar em tal horário, então vai pra lá de carro, fica esperando, só que aí é chato também ficar esperando, essas coisas. O fato de nós estarmos no hotel ajudou muito esse cenário de encontrarmos quando a gente estava acabando a prova, então acho que isso é um fator legal. E a gente também sempre foi daí 2 dias antes. A gente chegou na quinta, aí tinha quinta para aproveitar, sexta almoçava, jantava tranquilo, com calma, ia dormir cedo, e aí sábado dava tempo de descansar. Não então, só para relembrar, esse hotel oficial é a pousada do Quilombo, que a chegada é dentro dessa pousada. Então, lembrando, a largada é na cidade e a chegada é meio que numa serrinha assim, né? Mas é próximo da cidade, deve ser uns 4 quilômetros da cidade. E a organização, ela fornece van que fica saindo do centro da cidade para pousada o tempo todo. Então, assim, sábado o dia inteiro tem essas vans. Então, como você vai chegar na pousada lá, e se você não está hospedado lá, né, poucas pessoas conseguem ficar hospedado lá, a van vai te levar para o centro da cidade, aí você deixa seu carro lá dentro do centro da cidade, ou se você alugou ali, né, alguma coisa no centro da cidade, você tem esse transporte oferecido pela organização. Então, essa é uma parte boa para o pessoal ficar tranquilo que vai ter como você voltar para a cidade aonde foi a largada, porque a organização ela vai promover esse transporte. E só provavelmente não tem mais vaga na pousada do Quilombo, que essa esgota a hora que abre as inscrições. Olha, eu lembro que em 2025, a prova de 2025, eu fechei primeiro o hotel antes de abrir as inscrições para prova. Geralmente o pessoal já fez porque é muito concorrido. Porque realmente, assim, é um conforto. Né? Você tem mais conforto, assim, porque você já tá no local da prova, da chegada da prova. Como você falou, não é longe, é bem perto do centro da Praça da Largada, mas tem as vans ajustadas para te levar para a largada.
tem o café da manhã todo organizado em horários muito mais cedos do que os tradicionais dos hotéis. Acho que 4 horas, 4h30 da manhã, acho que já tinha café da manhã, se eu não me engano. Você já está no local do evento, então você consegue desfrutar com mais calma da questão da organização do evento, do briefing, das palestras. Então você entra, parece um pouco mais na questão Clima do ali, clima né? da prova. A vivência. Então, e você fica lá, se você cansou, você volta pro quarto e tudo mais. Mas eu sei que esse ano parece que eu acho que as vagas esgotaram muito mais cedo do que dos outros Não, anos. foi Então, assim, é muito legal, mas é bem concorrido. E assim, uma dica preciosa, usem as vans mesmo, porque muita gente quer ir de carro até a pousada lá. Então, eu vou visitar a minha esposa que tá chegando, e aí você quer ver ela chegando, você vai pegar o carro e vai lá ver ela chegando de carro. Só que aonde é a pousada não tem onde parar. Então, geralmente as pessoas estacionam o carro no acostamento da rodovia ali, porque a pousada ela não vai permitir você entrar de carro lá dentro, o carro é só para os hóspedes mesmo e para organização. Então fica um fluxo de carro muito ruim ali na Serrinha, o pessoal vai parando em qualquer lugar. E assim, poxa, tem a van é à vontade, pode usar à vontade, ida e volta, a cada, acho que 10 minutos tem van, é muito rápido assim. Então vai visitar alguém ali, vai fazer toda a locomoção entre pousada e cidade e centro. Usem as vans, então é uma dica muito preciosa. Esquece o carro mesmo, a ideia é curtir lá e o evento dá esse suporte e não falha. eu lembro que em 2023 foi um pouco mais confuso, porque se confunde a pousada, o público da pousada, com os corredores que estão na pousada e as pessoas que estão na pousada simplesmente por estarem na pousada, mas não são competidores. Então, eu lembro que a retirada do kit sempre costuma ser na própria pousada, né? Acho que esse ano também está confirmado para ser retirada lá. E em 2023, eu lembro que as pessoas entravam de carro dentro da pousada só para pegar o kit. É. E aí Isso, fazia isso. uma baita confusão, uma baita fila, porque tinham pessoas que estavam entrando, que eram hóspedes da pousada. Virou um caos. E aí virou um caos. E aí eu lembro que em 2024, 2025 eles ajustaram isso, ou seja, só entra para a pousada de carro quem realmente é hóspede, se você vai competir ou não. Mas se você não é hóspede, eles travavam, né, para parar lá embaixo. E aí ou você ia pelas vans, Sim, ou sim. você parava lá embaixo, subia só para pegar o kit e voltava. O que ficou muito mais bem organizado, né? O que facilitou muito essa parte de aproveitar e ficar com menos muvuca, assim, então É ficou mais isso. agradável. Então, dica, usem as vans sem medo, estão lá mesmo para isso, né? E também de planejamento, é muito perto a pousada da praça, da largada. Sim. E provavelmente não. E quando você tá na a largada dos 80 quilômetros na sexta-feira, você larga da pousada, se eu não me engano? Não, a largada, Ou vai ser tudo da praça é tudo também? da praça e vale a pena assistir, porque, poxa, é uma largada emocionante, assim, todo ano ameaça chuva ou chove, mas vale a pena se você estiver ali já na cidade ali, é uma largada super emocionante, assim, e você já entra naquele clima e já fica um pouquinho nervoso ali para sua largada no dia seguinte, mas vale a pena prestigiar, porque realmente largar 80 quilômetros à noite Precisa ter um certo um incentivo. parafusamento. Quero fazer, Também. quero fazer um dia, mas não esse ano. Bom, pessoal, então a gente falou sobre o deslocamento até São Bento, falamos de algumas questões da cidade, a questão da pousada, da retirada do kit, Sim. né? Falamos brevemente da questão dos horários, que depois a gente pode falar um pouco mais assertivo quando a gente for falar das distâncias. Pré-prova, aí muito particular. O que você comeu lá? Olha, pré-prova, no ano que a gente alugou a casa, a gente fez a janta, né? A gente fez a A gente janta. fez, porque eu acho que assim, é o Mais seguro, né? é mais seguro, é É. isso. Não é que é melhor, que é pior, é mais seguro porque você vai comprar o macarrão ali que você costuma comer, vai fazer o seu molho, enfim. Não vai ter muito. Isso quem gosta de macarrão, mas você pode comer outro tipo de refeição. Geralmente a galera, né, os nutricionistas orientam um carboidrato, né? Mas o ano passado, putz, eu me compliquei, porque a gente ia num restaurante, tava muita fila, e eu acabei indo num restaurante do lado, muito bonito, muito comida deliciosa, mas, poxa, pra quem corre, veio um pratinho, cara, do Certo. tamanho, tipo assim, Eu lembro que você comentou. era assim uma delícia a comida. Vale, tipo assim, era meio caro, porque o restaurante era todo gourmet, então assim, não ia ficar muito caro pedir 2 pratos, mas a hora que eu vi o tamanho do prato, eu fiquei meio desesperado, porque eu ia fazer o 35 quilômetros, com altimetria, quanto que é o 35? É 1.600? 1.800, cara. 1.800, ou seja, é um desgaste de prova grande, ou seja, quando eu faço a minha preparação pré-prova com uma prova dessa, eu me alimento bem,
E aí ali eu já comecei a ficar meio nervoso de tipo, poxa, esse macarrãozinho aqui não vai dar pra nada. Aí eu cheguei na pousada, eu tinha comprado um pão no meio da viagem, sabe, não, esses graal da vida, aqueles pão Sim. sovado, que eu comi metade do pão. Eu lembro até que a gente tava dividindo a pousada com a Thaline, Sim. que fez a primeira prova de trail dela, a Thaline, nossa médica do esporte aqui do Instituto Olimpo. E ela falou, ué, mas você não acabou de jantar? Eu falei, eu sei, mas é que eu tô com fome. E aí comi um pão ali ainda pra dormir. Mas enfim, eu que errei no planejamento, eu ia num restaurante que indicaram, tava em fila, não quis pegar essa fila, Sim. optei por um restaurante mais vazio do É, lado. preferiu dormir cedo, mas ao mesmo tempo Preferi passou dormir fome. cedo e passei fome. Então, assim, tentem já olhar o restaurante que vocês vão comer antes e ver o horário que ele abre. Tenta fazer toda essa logística, assim, porque a cidade enche. Então, gente, é uma cidade pequena, então ela vai encher os restaurantes ali. Cara, pra mim não tem erro. Em 2024, deu muito certo, a gente repetiu em 2025 e com certeza repetiria todos os anos, porque é muito bem servido, a comida é muito boa. Eu não lembro o nome do restaurante, mas é um festival de massa, Ah, eu sei qual que é. Não é o que tem uma lugar. parceria até com a Indomit. É uma casa que tem várias relíquias, assim, várias coisas Sim, antigas. É muito lindo, o lá dono é em. muito gente boa. E é o simples que dá certo, super É um gostoso. São pouquinho três. fora da cidade, né? Um pouquinho É um fora. pouquinho. É na estradinha que vai pra Pedra do Baú. Isso. É, esqueci o nome, mas é um italiano. E é É. cheio de bicicleta antiga, Sim, sim. Não, é um câmeras. espaço muito Pô, peculiar e muito muito legal. legal lá. E assim, são três tipos de massa. Acho que e você pode pular uma delas caso você não queira, por conta que é um molho diferente. Queijo, né? Isso. Essas Mas coisas. ao mesmo tempo tem um pouco de proteína, tem as massas. E, cara, flui super bem, é super gostoso, vem muita quantidade. E pra mim, né, o bom é isso. Quando você já conhece, você nem tem que pensar em opções. A Já gente vai pensa em lá, já. opção depois da prova. No sábado à noite, aí você pensa em conhecer um outro restaurante, Isso. uma coisa diferente. Mas antes, pensando na prova, pra mim esse restaurante, a gente pode depois ver o nome, que agora eu realmente não lembro de cabeça. Pra mim, super deu certo, super indicaria. Não, mas esse é um ponto legal que você falou. A prova, ela indica restaurantes. Então é legal. Abre a página do Instagram da Indomit e olha lá já as sugestões e provavelmente esse restaurante vai estar Vai lá de estar lá, novo vai e estar lá. entre outros. É. Então, assim, se a prova está indicando, é que a comida é boa, de qualidade, são parceiros ali da cidade que eles gostam da corrida, apoiam a corrida lá. Então, dica também ali, tá na dúvida, abre o Instagram da Indomit e vê lá a parte de que eles vão divulgar ali de parcerias, de restaurantes. Não tem erro, todos são muito bons, assim. Ano passado o que eu fui foi muito bom, porém fiquei com fome, mas aí foi um erro meu, tá? Mas, cara, sabe uma coisa que eu acho que também acho que é meio óbvio, mas vale a pena reforçar? Eu acho que nessas provas, como estão tendo cada vez mais gente, acho que chegou na sexta, putz, vai pegar seu kit primeiro, já tira isso da frente, porque a gente sabe que muitas vezes, tem que retirar o kit, aí acaba esquecendo um documento, esquece alguma Sim. coisa, então isso aí fica, né, atrasando um pouco a questão de você querer dormir um pouco mais cedo, às vezes jantar alguma coisa diferente, então já tira isso da frente, E chega, se depois, hospeda, pega o depois vai atrás da kit, depois comida. vai atrás da comida, exato. Não, com certeza. Vai pegar o número de peito, já deixar as coisas direitinho. E é isso. Então, preparou pra prova, se alimentou bem, tá? Achou um lugar pra ficar, né? Tudo. Vai ter o dia da prova, né? Dia da prova, e, cara, geralmente amanhece frio, né? Tipo, não É. é. Não sei como que vai ser esse ano, mas assim, é aquele frio que, lógico, o ano passado não era um frio tão intenso, era aquele friozinho que você aquece um pouco, você já consegue tirar a blusa. Sim. Mas outros anos já, né, teve uma largada bem mais gelada. Então, assim, se preparar porque é ali beirando a serra, perto de Campos. E a gente consegue falar bem dos 21 e dos 35, né? Dos 50 e dos 80 é muito do que a gente vê lá, Hum. mas essa parte de estratégia da prova, dos pontos chaves, assim, do 21 e do 35 a gente passou bem, né? Eu acho que é isso. A Indomit, eu considero ela não é uma prova fácil, mas ela não tá na prateleira das provas mais difíceis do Brasil, tá? Porque na minha avaliação, é claro, quando eu coloco na prateleira das mais difíceis, eu vou avaliar ali o tipo de terreno, se é serra, se é muita pedra, se é perigoso. A Indomit, ela é uma prova que ela, apesar de ter muita subida, é muito sobe e desce ali, aquela região toda hora ou você tá subindo ou você tá descendo, mas são subidas que você vai pegar muito estradão, vai pegar estradão de terra, vai pegar trilhas de pastos, morros, então não são trilhas muito difíceis, você vai sofrer muito com a parte física, né, a parte física ali ela vai se desgastar muito, porém ela não é aqueles terrenos perigosos de você cair, de ter queda, entorses, ou que você tem que descer muito lentamente com perigo de um tombo ali, alguma coisa assim.
não tem escalaminhada, né? Então tem prova que tem trechos que você tem que pegar, né, pedra na mão, assim, e trecho é quase que uma escalada, né? Assim como a La Mission tem alguns trechos assim, até via ferrata. A Indomit não tem, né? Então, pelo menos os trechos que a gente conhece, os 50 também eu já treinei alguns trechos, assim, não tem esse tipo de dificuldade. Então a pessoa pode ir mais tranquila, de tipo, ela vai ter que fazer muita força, Vai. força o tempo todo, porque as descidas são desgastantes, porque são longas e você consegue correr bem. Então, Sim. por você conseguir correr bem, você gera um impacto, uma força muscular ali, né? Uma exigência muscular enorme. Sim. Então, assim, fisicamente, você tem que estar muito bem preparado ali para fazer a Indomit. Dos 21, o que eu posso falar é que vai ter momentos onde, assim, são subidas muito difíceis, são subidas bem Longas íngremes e também, né? longas, assim, são subidas bem. Acho que tem 2 ou 3 subidas muito longas que uma ela é um pouco mais curta no sentido de na distância, mas ela é mais íngreme e por ser na parte final da prova ela já exige um Que é pouquinho naquele maior. pasto, ela faz até um Isso. zigue-zague. Ela é Aí tão... depois vem uma baita descidona pra depois subir de novo. Então, acho que são 2 ou 3 subidas. Só que o legal da prova, eu sei que entender legal o que eu falar Uhum. é muito particular, mas você, dos 21, você sai, acho que como todos, né? Você Aham. sai da praça e aí se eu não me engano, 3 quilômetros. Ah, não, até o terceiro quilômetro e meio, quarto quilômetro, Isso, que você pega asfalto, né? você vai pegar asfalto, vai passar próximo da pousada do Vai passar em Quilombo frente à ali, em pousada, frente da pousada do né? quilômetro, do Quilombo, só que aí você vai pegar Aí depois já uma começa entradinha a ali. entradinha, a terra, e aí já começa uma Aí a subida, primeira subida aquela primeira subida já é matadora, né? mas por talvez 4 quilômetros são asfalto, Uhum. asfalto, e aí você vai ter já uma subida, já mais íngreme, mas ao mesmo tempo, acho que no terceiro quilômetro já vai ter uma Vai descida ter uma descida legal, também, bacana, tudo no asfalto tudo no ali. asfalto, e depois começa a subir, subir na Então. É trilha, que importante entender isso. Então, assim, se você vai fazer o 21, é pensar que dos 21, 3 a 4 quilômetros são asfaltos, né? Então, é se preparar também para correr no asfalto ali no começo, é pensar no melhor tênis, na melhor estratégia, talvez. Sempre fica aquela dúvida: é um trecho que você vai ganhar tempo e correr forte, ou você vai economizar para as subidas que vão vir para frente, né? Ah, Aí vale de cada um a estratégia e depende do seu objetivo dentro da prova, né? Lógico. Mas depois vai começar a trilha, a terra, e já vem a primeira subida, que é a mesma subida do 12 e do 21, é que. são praticamente É, nos 5 quilômetros, no quinto quilômetro. a diferença é que no terço final dessa subida, o 12 já vai virar e o 21 vai continuar ainda nessa Sim. subida. Então é isso que muda, mas o começo é parecido ali, você vai junto, tudo. Eu não sei dizer direito o 7, qual que é o percurso, tá? Eu acho que é próximo ali também, mas eu sei que o 7, o 21 e o 35 e o 50, esse trecho é igual, tá? O ano passado eu fiz o 35 e o 50 tava junto comigo. A primeira subida é igualzinho do 21, vai, a gente sobe, aí também lá em cima que vai dividir, e aí o 21 vai com um lado, o 35 e 50 para o outro, e depois divide o 35 e o 50, tá? Então esse trecho, essa primeira subida aí, que é um estradão de terra, eu acredito que ali vai de 20 a 30% de inclinação. Lá, né? Nossa, é aquilo que você quer acabar logo ali. Já desgasta muito, então você tá na Sim. prova do 21, não se esforçar tanto nessa subida, é minha dica, porque depois vai vir a descida, dá para desenvolver bem na descida, só que se você tiver sem perna, aí você perde a É. prova. E assim, ponto de atenção, a partir do quinto quilômetro, do quarto quilômetro, na verdade, até então é mais asfalto, aí começa a trilha terra. Se choveu, independente de não estar chovendo no dia, mas se choveu muito durante a semana, puta, se prepara que vai estar empoçado, que vai estar um pouquinho de lama, vai ser um pouco. Eu lembro que em 2023 a gente saiu totalmente da trilha e começou a ir pela lateral, Né? na grama, Porque a porque não tinha trilha condição de andar soltou o lá. barro, né? Quem performou bem nessa trilha em 2023 era quem tava com os Os bastões, bastões, que aí que aí conseguiu tinha. ter um pouco mais de Que escorregava aderência. mesmo, né? Escorregava de você não conseguir ficar em pé, assim. E aí, mas já em 2024 e 2025, onde estava bem sol e não choveu durante a semana, putz, aí dava pra seguir totalmente o caminho da trilha, assim, não foi, deu pra fazer tração, então foi mais tranquilo. Ficar atento nesse ponto aí. E ó, 21 quilômetros, tá com uma altimetria de 1.250. Vamos lá, de ordem, 7K sobe 640, Não, 640? 640. Não é isso? Caramba, esse 7K é puxado, hein? Então, 7K 640.
7K 640, cara. Caramba, mas e o 12? O 640 12 também? 640. Não sei se essa informação tá certa, mas eu acho que cara, é o mesmo ganho, né? Do 7 e do 12? Mas eu acho que é mesmo, porque olha, a largada do 7K é a partir da metade do. É Não, um verdade. pouco depois dos 12. Um pouco depois do início do 12K, que só pega a subida do Então se você é 12K. iniciante, se prepara para um Pô, 7K. porque uma coisa é você subir 640 em 12K, né? É, Outra coisa é você perder um pouco essa diluição e concentrar isso só em 7 km. Praticamente o 7K você já começa subindo. olha, eu sei que às vezes não vai fazer muito sentido isso que eu falar, mas eu prefiro ir nesse 12K se eu estivesse iniciando do que no, No no 7K. 7 quilômetros, viu? Pelo menos É, eu distribuo mais, tento curtir um pouco mais a prova. porque do que a gente tá vendo aqui, o 7K você começa e já sobe sem Já parar. sobe os O 600 de 12 uma vez, você né? ainda vai ter. O 12 você ainda vai ter uns 5 quilômetros de. É, Provavelmente vai ser a largada lá na da praça, você vai subir um cidade. pouquinho. Esse percurso que a gente falou, por 4 quilômetros asfalto, e depois já vai entrar na trilha e depois começa a subir. E nos 21 mantém o mesmo trajeto de 1.250 de altimetria. Aí 35, 1.868. 1.800, E 50K aí é 3.200 de altimetria. 3.200. E 80K para quem for fazer, 4.500. Então a gente tá 4.500. Danilo, pela sua experiência, cara, o que você acha? Subir 35K com 1.800 ou 21 com 1.200 de altimetria? Olha, eu fiz as duas, né? Porque aqui a gente tá falando que você aumentou mais 14 quilômetros e Isso. subiu mais 600 de altimetria. Então, se, se você for ver, não ficou, não é que ficou muito mais difícil pensando em altimetria, né? Aumentou, lógico, os quilômetros, sempre você vai ter que correr mais, então o desgaste é maior, mas não ficou tão difícil essa altimetria, assim. Ela foi bem distribuída nos 35. Uhum. Não era aquela subidona, uma pancada de uma vez só. A primeira subida continuou sendo a mais difícil da prova, que o 21 também pega, Pega, que né? o 12 pega uma parte, tá? Mas sabe o que eu achei mais difícil aí, uma dica para quem vai pro 35, que o 21 tem, mas é menos, são as descidas. As descidas do 35 tem uma descida em peculiar, que eu acho que são quase 5 quilômetros. E essa Então, descida, aqui a partir do 15 quilômetros, 15 quilômetro, isso, por aí. ela tinha uma descida, o 35 quilômetros, coloca aí quase 5 quilômetros de você descendo, só que no asfalto. E é lindo, assim, que quando você chega lá em cima, você vê a Pedra do Baú, o tempo estava muito bonito ano passado, então deu para ver a Pedra do Baú, assim, uma vista linda da serrinha, só que você vai descendo essa serra no asfalto, mais de 4 quilômetros, e aí ali você quer correr, né? Quer correr forte, né? Sim. Quer correr para ganhar tempo, porque você travou muito nas subidas. E ali eu senti muito desgaste, porque a hora que eu terminei essa descida, eu senti uma pressão na perna, uma dor muscular muito forte, aonde eu tive que reduzir muito pro final da prova. Então, assim, eu tinha uma expectativa de tempo, onde esse tempo aumentou, muito pelo desgaste que eu tive nessa descida. Assim, essa descida me surpreendeu. Assim, eu sabia já dela, da existência dela, mas eu acho que eu não estava preparado, eu não tinha feito treinos, assim, de descer 5 quilômetros numa intensidade alta, sabe? Sim. Então, assim, isso conta muito, né? E a gente tem algumas simulações aqui em São Paulo, Pico do Jaraguá mesmo, o asfalto ali, você pode, são 4 Sim, quilômetros. Então foi praticamente. talvez um erro um pouco meu mesmo ali de, tipo, não ter pensado nisso para a prova. E eu sempre falo, essa descida me quebrou. Tipo, me Aham. quebrou assim. Tinha uma expectativa de um tempo, não consegui, porque depois dessa descida, minha prova, ela diminuiu muito o ritmo, porque minha perna, parece que ela inchou muito, desgastou muito, principalmente quadríceps, assim. Então é uma dica a grande diferença para mim do 21 para o 35, além dos alguns quilômetros a mais e a altimetria a mais, mas foi mais a descida ser mais desgastante por ser asfalto ali e muito longa. Sim. Para mim essa foi a maior dificuldade. Mas eu achei o trajeto do 35 mais bonito também em relação à vista. Aham. Eu acho que o 21 é um trajeto super gostoso e agradável. Você pega um pouquinho de tudo, mas você não tem muita vista. E Tá. quem gosta mais de pegar paisagem, quando você tá no topo, assim, o 35 ele tem mais paisagem. Então, assim, eu já achei o 35, né, percorreu essas serrinhas, assim, você vai correndo, você olha pro lado e você vê a Pedra do Baú te acompanhando. Essa sensação de vista no 35 é uma experiência melhor, só que é isso. Vão preparado para pegar descidas intensas, e não só subidas, mas as descidas intensas, né, da Indomit. E aproveitando, o que talvez vocês que vão retirar o kit, que vocês vão ver lá a pousada, que vocês vão aproveitar um pouquinho do evento,
o final da prova vai ser aquela É o melhor. subida, é aquela subida que vocês vão estar subindo para pegar o kit do evento, da prova e vocês vão pensar, nossa, que subida, né? Será que meu carro sobe lá? Exato. E vai ser o final da prova, então já Final da prova. mentaliza que, puta, chega bem nessa hora, Os últimos porque metros parece aquela que você subida vai. que você tá indo para retirar o kit, você vai terminar depois de fazer a sua distância aí. E o finalzinho é engraçado. Os últimos 3 metros, assim, 5 metros, é um morrinho. É. Que quando você chega nele, você fala, meu, será que eu tenho que usar a mão aqui? Aí você vai meio, tipo... Mas aí eu Ah, sim, isso sabe, exatamente no antes. pórtico ali No mesmo. pórtico, faltando tipo 2, 3 metros, né? Exato, é uma É, lombada, assim, que você sim. fala, caramba, eu vou escalar aqui. Mas aí a hora que você chega, é incrível. E a chegada da Indomit, ela é muito legal, não só pela vista, mas pela... Fica todo mundo ali, né? O pessoal vai, como o transporte é de van, muita gente não vai direto embora, né? Então o pessoal vai meio que acumulando ali. Então é muito legal a vibe da chegada da Indomit. Então vale a pena, quando você chegar, ficar ali depois, curtindo, vendo as outras pessoas chegando. Aí você vai lá, tem a parte de comida do atleta ali, que você pega as frutas, as coisas. Então vale a pena ficar um pouco nessa arena da chegada ali, que acho que é uma experiência bacana também. Não, e o kit da provas, que muita gente se importa com isso, cara, eles são. Eu tenho uma camiseta de finisher depois que é super bonita, é super legal, assim, um tecido super bom. Então, essa parte é bem legal mesmo. E essa parte do pós-prova tem sofá, a galera fica sentadinha lá, tem os puffs, tem muita hidratação, tem muita alimentação depois. É um clima, puta, muito legal. Festa mesmo. Combina mesmo pra se você for com a sua família, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, seus pais, deles verem você chegar, porque vai ser um momento que você aproveita um pouco mais lá, fica um pouquinho, porque é bem Sim, gostoso, sim. assim, sabe? Não, super ponto positivo aí. E Danilo, beleza, falamos um pouquinho das provas, das distâncias, demos algumas particularidades em relação à altimetria, distância, largada, aonde é a chegada, os horários, quais são as coisas Uhum. mais importantes. O resto Sim, eu acho sim. que cada um aproveita, já acho que consegue pegar o GPX na prova para botar no celular, no relógio, para ter uma segurança. Essa parte de plano de prova, de estratégia nutricional, isso aí é você com seu nutricionista, com seu time de apoio. Isso não pode faltar, mas também Sim. isso é muito particular, não tem muito que a gente ficar falando disso hoje. E em relação do regulamento, cara, algumas coisas importantes aí pra gente falar Ó, sobre coisas que são regulamento. sempre muito questionadas que a gente ouve muito sobre itens obrigatórios. Primeira vez que a pessoa vai, putz, eu preciso levar tal coisa, eu preciso levar tal coisa. Existe uma listagem de equipamentos que são de bom tom você levar, uma questão de segurança sua, e algumas outras que são questões obrigatórias da prova para que você consiga validar o seu check-in e retirar o kit. Então, algumas coisas são de. Eles colocam como de bom uso você utilizar, mas algumas coisas são obrigatórias e isso vale a pena o planejamento para você não fazer que nem eu no dia ter que passar a comprar um apito porque eu não tinha um apito. Não na Indomit, tinha outra prova. E aí é mais um estresse, coisas a mais que você pode se prevenir. Bom, primeiro assim, regulamento da prova. Vai lá no Instagram da prova, vai ter a parte de inscrições. Entra no link lá de inscrições, Pedra do Baú 2026. Lá nessa parte de inscrições vai ter uma parte de regulamento. É só clicar lá no botão, tem o regulamento, baixou o regulamento, tá? É sempre importante no regulamento conferir o horário das largadas e local, como a gente já comentou aqui, tá? E uma coisa importante né, os itens obrigatórios, né? Como o Edu falou aí. Então vamos lá. Itens obrigatórios, lembrando que, dependendo da distância, muda um pouco os itens obrigatórios, tá? Então eu vou pegar minha colinha aqui. Ele começa falando do número de peito, lógico, por que o número de peito? Porque tem um chip, tá? Então, não é só pelo número, mas o chip ali que vai dar o check-in e check-out ali, né, da largada e das chegadas, que você vai cronometrar o seu tempo, tem o chip no número de peito, então é importante você não perder esse número de peito durante a trilha. Às vezes rasga, já aconteceu de rasgar, guarda ele no bolso, continua com ele, você passar por algum staff, você mostra a sua numeração, porque alguns staffs durante a prova, eles fazem né, o check ali que você passou ali por aquele ponto, avisa que rasgou, mas leva até o final o número de peito, tá? O número de peito, se você não terminar com ele, não vai computar a sua prova. Importante, algumas pessoas aí iniciando às vezes não sabem disso, é importante saber. Outra coisa que é obrigatório para todas as distâncias, recipiente de água. Lembrando que a prova de trilha, ela não dá copinho plástico, né? Muito pelo acúmulo de lixo mesmo, para você não jogar. Mas toda a prova ela vai fornecer.
Eles divulgam os pontos de hidratação, tá? Então, cada distância tem lá os pontos de hidratação. E aí você pode encher o seu recipiente. Então, pode ser uma garrafinha, aquelas de borracha, né? Pode ser um copinho, aquele de montar, tudo, mas é obrigatório. Então, se você não tiver com um recipiente, pode ser que você pode ser até eliminado da prova, tá bom? Apito de emergência, como você falou. Algumas mochilas têm, né? É que na época eu não tinha nem Você não mochila, tinha. e aí. Cara, apito de emergência, assim, você caiu em algum buraco, você tem que apitar pra alguém te pegar lá. Então, Mas, cara, ele tá listando como item obrigatório? tá. Porque, cara, eu lembro que eu pensei, a pessoa não vai checar se eu tô com um apito ou não tô com um apito. Então, E na hora de pegar o kit, de novo, não foi da Indomit, foi de outra prova, ele fez eu tirar todos os itens obrigatórios e eu não tinha o apito. E isso aí era um dia anterior, e aí eu tive que sair e comprar um apito e provavelmente paguei muito mais caro do que um apito. Então, são coisas que, poxa. levem o apito. Tá aqui listado como item Exato. obrigatório, tá? Pelo regulamento, a não ser que eles mudem. A camiseta poderá ser declarada de uso obrigatório, mas assim, todo ano eles colocam isso. E pode ser que eles façam alguma postagem durante a semana ali da prova, alguns dias antes, mas dificilmente é obrigatório, tá, gente? Eles colocam aqui, mas dificilmente é obrigatório o uso da camiseta da prova, tá? Então é só aí uma dica, eles colocam no regulamento, mas todo ano você pode correr com a camiseta que você quiser mesmo, tá bom? E aí eles colocam os equipamentos obrigatórios exclusivos do 80 e do 50, que é a lanterna de cabeça, o anorak impermeável, para quem não sabe, é aquela blusa que ela tem que ser impermeável, então tem que ter o selo ali, tem que se comprovar que ela é impermeável. E um cobertor ou manta térmica, né, que você compra do Mercado Livre ou qualquer loja de camping, assim, que é pequenininho, você leva ali na sua mochila, tá? E aí os itens sugeridos, então, ó, não é item obrigatório, kit de primeiros socorros, tá? É uma sugestão da prova, mas por experiência própria, levem, porque assim, não vai pesar muito, monta um kitzinho ali com um pouquinho ali, principalmente antialérgico, tá? De medicamento, assim, é o que mais você precisa numa urgência, tá? É um antialérgico porque tem abelha que você pode... E você pode ser alérgico e nem sabe Não, disso. e até pensando, extrapolando um pouco essa esfera pessoal, não na questão do antialérgico, mas em questões de atadura, esparadrapo, faixa, não pesa, como o Danilo falou. E assim, às vezes você não vai usar isso pra você, sabe? Mas às vezes você pode, no meio do caminho, Exato. passar por alguém que tá machucado e também não levou o kit. Então, Exato. prestar o socorro faz parte do corredor de montanha, de todo mundo, na verdade, né? É que agora a gente tá falando da parte de uma prova de montanha. Mas então, isso, ele extrapola a esfera sua de performance. É uma questão de que todo mundo deveria ter, mas a gente sabe que às vezes algumas pessoas acabam esquecendo, às vezes não acabam levando. Então, se você tiver lá, pelo menos é uma forma de ajudar aí também. É isso, levem kit, é sugerido, não é obrigatório, mas não custa levar, tá? Pode salvar sua prova ou você conseguir também salvar a prova de alguém. Mais coisa ou não? De kit é isso. Eu lembro que ano passado foi até uma discussão entre alguns pacientes nossos e nosso mesmo, como a gente já tinha feito 21 algumas vezes, é aquela coisa, a gente sabe que correr com uma mochila de hidratação, com água dentro, é um pouco mais pesado, a gente fica aquela coisa batendo, subindo, descendo, é um pouquinho mais chato, né? E aí gerou uma discussão, tipo, será que eu, ao invés de mochila, eu vou só de cinto, né? E assim, talvez dependa muito do seu plano de prova. De fato, se você é um corredor um pouco mais rápido, né? Se você definiu que você vai terminar essa prova em tanto tempo, e se você consegue suprir talvez a sua demanda energética ou de hidratação com o que cabe dentro do cinto, dentro do que você precisa levar dentro de um cinto, tudo bem. Se você treinou para isso, Você treinou né? isso também, é É isso. uma coisa, mas talvez não seja sugerido você fazer isso na primeira vez. A gente sabe que quantas vezes a pessoa usa um cinto e começa a ficar caindo, sabe? Tipo, o tempo inteiro eu tive que ajustar meu cinto, eu ficava apertando demais, eu ficava muito solto. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a prova, né? Então, Total, eu acho que é isso. É lógico que é muito individual, mas minha sugestão, lá é uma prova desgastante, então levem a água, se for no cinto, leva pelo menos ali, tenta levar 1 litro de água. Tem os pontos de hidratação, mas lembra que às vezes um ponto para o outro pode ter a distância de 5 quilômetros, por exemplo. Então você não, vai. os pontos de hidratação elas são bem espalhados, né? Então, ao invés de se você não quer ficar sempre correndo com muita água, você leva um pouco menos, Isso, né? mas Porque vai ter um separa ponto de pra hidratação, abastecer. mas para hidratar. Porque muita gente fala assim, eu quero tentar correr o tempo inteiro, né? Eu não vou parar em ponto de hidratação para não perder tempo. Cara, quantas vezes a gente não vê as pessoas de elite mesmo parando
Exato. tomam água, respiram, pegam um pouquinho lá, recupera e aí depois vai. Então, Isso. talvez isso entra no seu estratégia de prova de saber que tem muitos pontos de hidratação. A gente não vai falar muito aqui porque pode ser que mude, né? Então a Sim, gente não sim. quer interferir nesse tipo de planejamento, mas poxa, começa com às vezes com menos peso do ponto de vista de hidratação, mas com alguma pelo menos para suprir até o próximo ponto. Mas desde que você pare para recompor e repor esse nível de hidratação. Porque pode ser que chegue num cenário que uma coisa é você correr 5 quilômetros sem subida, e você vai gastar tanto tempo. Uhum. E depois você se programa, não, mas os próximos outros 5 quilômetros eu sei que vou gastar. Não, só que aí entrou uma baita altimetria e você vai dobrar ou triplicar o tempo, e aí vai faltar água. Então começa a pensar e se prevenir quanto a isso. Lembrando assim, uma dica. É muito mais fácil você quebrar por falta de água do que você quebrar porque você correu com um Muito peso. peso. É. Então, assim, por falta de água, de hidratação, de eletrólitos, pode acabar com sua prova. Então, minha dica é: melhor você ir, né, estrategicamente preparado com água, pensando nos pontos que você vai parar e carregar água, do que ir se arriscar para economizar 200, 300 gramas de peso ali. E no final isso vai fazer, às vezes, mais diferença do que... E ano passado a Indomit ensinou bastante, né? Porque a gente largou bem frio, tipo, né? Até pessoas de manga comprida, de manguito, algumas pessoas até de blusa. E a gente foi terminar, e assim, dos 21K, deu 9,5, um sol, a Exato. ponto de desidratar bastante, totalmente averso do que a largada da prova que a gente começou, né? Uma dica, lógico que também não é padrão, mas vai pegar o kit lá na sexta, já pergunta para o pessoal local ali: e aí, como que tá durante o dia? Durante o dia tá... Se você chegou à noite, às vezes vai estar frio, mas durante o dia fez um baita de um calor, né? Acho que o ano passado foi assim, né? Você tava lá primeiro e eu até perguntei, acho, para você, como que tá o clima aí? Você falou, cara, sol, calorzão. E aí, à noite esfriou. Então, Não, choveu à noite. choveu à noite, tudo É. mais. Então eu fui preparado com uma prova quente. Então fui bem preparado para uma prova quente, até a camiseta, escolhi uma camiseta branca, porque você fica muito exposto ao sol e tudo mais. Enfim, são aqueles detalhezinhos, mas que pode ajudar aí a salvar a sua prova aí. Sim, exatamente. E é isso, gente. Então, Indomit, vale a pena ou não vale a pena fazer? Puta, vale muito, cara. Vale muito Vale muito a pena. pra A mim. gente não tem nenhum conflito de interesse aqui, que fique bem claro. A gente paga todo ano pra estar lá. A gente paga pousado, paga o restaurante, paga a inscrição, paga tudo. Mas é que realmente a gente achou interessante falar sobre isso porque a gente gosta muito e a gente tá vendo cada vez mais nossos amigos, nossos pacientes indo e nos perguntando, e até uma forma de incentivar as pessoas a realizarem mais esse tipo de atividade física, só que de uma forma segura. Claro que a gente não comentou, mas para retirada do kit tem algumas especificidades do ponto de vista de atestado médico, então então você ia no seu médico, não pedir para alguém simplesmente fazer a assinatura para você. Então tem algumas considerações para ter uma segurança de prova. E o resto é isso, desfrutar da cidade, aproveitar no pós a premiação. Pô, a gente falou da premiação, cara, a gente poderia falar brevemente da premiação. É bem legal, é na pracinha, né? A premiação, ela mudou, né? Também antes era na pousada, mas o pessoal já tá cansado, não queria fazer um deslocamento até a pousada à noite, no sábado à noite, eles mudaram pra praça. E eu achei melhor, porque Ficou bem legal. envolve mais a participações, comunidade também, os moradores participam, aí o pessoal fica vendendo pipoca, fica vendendo bebida, então assim, é bem legal. Então premiação é sempre sábado à noite, a não ser que eles mudem aí de última hora, mas eles já anunciaram ali, vai ser na praça onde foi a largada. Do lado ali, né, numa outra pracinha, mas é bem do lado. Putz, tem show, premiação, é mais um momento também de viver o trail, vai ver os amigos, vai torcer ali pro pessoal que tá subindo no pódio. Então, premiação, sábado à noite, vale super a pena ir lá prestigiar também, tá? É isso, tô tentando pensar em mais alguma particularidade da prova, mas eu acho que a gente passou bastante coisa, tanto dos restaurantes, da área que comporta bastante Airbnb, por mais que às vezes você feche, a gente tá entrando agora em março, você ainda não fechou, você vai conseguir achar, talvez vai achar um pouquinho mais distante, mas vai achar. Não achou em São Bento? Cidades ao redor, São Francisco Xavier, Tem ali próprio Campo Campo do do Jordão, Jordão, é um né, pouco, assim, vai ter que pegar um pouquinho de estrada, mas dá super dá. pra ir chegar lá na praça. E é isso, se preocupar só com os horários de largada para ver se vai ter a confirmação do que a gente acabou vendo aqui no regulamento.
A pracinha e pousada são muito próximos. Um pouco dos percursos, talvez que a maioria das pessoas vão fazer, que é 21, 35, 50. Se preparem por 4 quilômetros aí para encarar depois bastante subida. Sim. E é isso, desfrutar bastante da prova, desfrutar da chegada, que é muito bonito, como o Danilo falou, acho que talvez a chegada mais bonita, assim, de prova, com uma vibe, com uma energia, pode estar chovendo, pode estar muito sol, mas a energia é sempre a mesma. Legal. É. Então, gente, encerrando aqui, espero que vocês tenham gostado, mandem aí para os amigos, se você tiver algum conhecido que vai fazer Indomit, principalmente pela primeira vez, manda aí as dicas aí, vai ser super bacana, né? É legal você se preparar, assim, com informações e experiências. Vejam também com os seus treinadores, tudo as melhores estratégias de prova. Espero que vocês curtam muito. Se você ainda não fez a Indomit ou não vai fazer esse ano, se preparem para o ano que vem, né? Quem sabe aí colocar, mesmo que você é corredor de rua, eu acho que vale super a pena a experiência. E aí depois você julga se vale a pena ou não continuar no trail, mas super vale. E é uma dica perto aqui de São Paulo, para quem é de São Paulo, assim, é uma ótima dica, tá? Então, É isso, pessoal. Curta, compartilha, comenta. manda pro E amiguinho. boa prova. E é isso, nos vemos lá. Esse ano o Edu não vai, mas ano que vem ele falou que vai para os 35. É isso. Aí acompanhado com mais a família crescendo. É isso, valeu, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Abraço.